Seja bem-vindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja bem-vindo à 53ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule os limites laterais de limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda e limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, sendo que f de x é igual a x ao quadrado se x for menor que 1 e 3x se x for maior que 1. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. O que nós temos aqui é a lei de formação da função f de x. Para qualquer valor de f de x menor que 1, o correspondente em y vai ser igual a este valor elevado ao quadrado. E para qualquer valor de x maior do que 1, um correspondente em y será igual a 3 vezes este valor. Ou seja, quando x for igual a 2, que é um valor maior que 1, para achar o correspondente em y, vou ter que fazer o quê? 3 vezes 2, que vai dar 6. Agora, quando x for inferior a 1, x, por exemplo, igual a 0, vou ter o quê? 0 ao quadrado. X igual a menos 1 ao quadrado. X igual a menos 2 ao quadrado, que vai dar 4 positivo. Com base nisso, eu tenho o seguinte, limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, quando eu me aproximo de 1 de forma crescente, vai ser igual ao quê? Ao limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela esquerda. Isso vai ser igual ao quê? A 1 ao quadrado, isso é igual a 1. Então, para x inferior a 1, ou seja, para x menor que 1, eu tenho que o limite da função é 1. Agora, para x maior que 1, ou x tendendo a 1 pela direita, eu vou ter o quê? Que f de x vai ser igual a 3x. Se eu substituo na variável a qual ela está tendendo, que é 1 pela direita, eu vou ter 3 vezes 1, isso é 3. Com isso, eu tenho o quê? Que o limite da função f de x, quando nós nos aproximamos de 1, né, que é o valor qual a variável x está atendendo, que o limite da variável x está atendendo pela direita, nós temos 3. E observe, lembre-se do seguinte, na aula de definição do limite de uma função e a sua unicidade, eu disse o quê? Que se o limite existe, então ele é único, ou seja, limite de f de x quando x tende a é igual a L1 e limite de f de x quando x tende a é igual a L2. Então, L1 é igual a L2. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se eu estou me aproximando do limite pela direita ou pela esquerda, de forma crescente ou de forma decrescente, o valor tem que ser igual. Aqui deu diferente. E quando dá diferente, o valor do limite, eu tenho o quê? Que esse limite não existe. O limite não existe quando a f de x, né, quando a variável x se aproxima de 1. Então não tem um limite para essa função aqui. Ou seja, em x igual a 1, eu não tenho limite para essa função. Porque ao me aproximar, seja pela direita ou seja pela esquerda, eu obtive aqui valores diferentes. Eu teria que obter valores iguais para que esse limite existisse. Para ficar mais fácil aqui de se compreender, eu vou aqui construir o gráfico. Construindo o gráfico quando f de x para valores de x para a função, né, que são menores do que 1. Então, quando x for igual a menos 2, eu tenho que o correspondente y vai ser igual a quê? A x ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Quando x for igual a menos 1, eu vou ter o quê? Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Quando x for igual a 0, 0 ao quadrado, 0. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado, 1. Bom, agora aqui, x para valor de x maior que 1. Quando x for igual a 1, vou ter o quê? 3 vezes 1, 3. Quando x for igual a 2, 3 vezes 2, 6. Então, observe. Aplicando as leis de formação, eu vou ter isso aqui. Se eu me aproximo do valor da qual a função estava atendendo, o valor qual o limite da função estava atendendo, né? A variável x do limite da função f de x estava atendendo, eu vou ter o quê? Quando o x se aproximar de 1, de forma decrescente, ou seja, a partir de valores maiores do que 1, eu vou ter como correspondente em y 3. Agora, quando o x se aproximar de 1 de forma crescente, vindo de valores inferiores a 1, eu vou ter como correspondente em y 1. Então, observe, não há como eu ter dois correspondentes em y para a mesma função nessa aproximação. Eu teria que ter o mesmo valor
Ou tem que ser 1, ou tem que ser 3, ou tem que ser qualquer outro valor, mas teria que ser um valor aqui que fosse semelhante. Não importa se eu estou me aproximando de forma crescente, ó, pela esquerda, ou de forma decrescente pela direita. Então eu espero aqui, ó, que graficamente tenha ficado mais fácil aqui de vocês compreenderem o que ocorreu e por que o limite dessa função não existe quando o x se aproxima de 1. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.